3 e está a gravar. Olá, olá! Bem-vindos! Olá! Hello! Já mudámos um bocadinho. Já está melhor. Já não está tão estranho, pelo menos. Não Portanto, está tão estranho. se calhar esta semana conseguimos ganhar mais um ouvinte. Sim, Voltamos de 6 para 7. sim. A minha pareceu a Mrs. Doubtfire. Sim. O Hello! eu vou passar a ser a Mrs. Doubtfire aqui do programa. Acho que sim, tá acho bem? Pode ser. Eu apoio. Yeah. Eu apoio. Yeah. Mas sem mais demoras, vamos já passar para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Todas, sempre. Sara, o que é que tu andaste a ver? Eu andei a ver duas coisas muito importantes. Ok. Quer dizer, vimos muitas coisas. Por acaso vimos bastantes coisas, Vimos muitas coisas. esta semana que passou. Mas as que eu quero falar em particular, vi Unicorn Store E o que é que na achaste? Netflix. Fala-nos de Unicorn Store. Eu gostei, é assim, não é um filme genial. Aliás, primeiro explica o que é o Unicorn Store na Netflix. É a estreia da Brie Larson a realizar e a coproduzir uma longa-metragem. Foi uma estreia dela a realizar? Sim, sim. Ok. Pelo Tinha menos- ideia que ela tinha feito mais filmes. Segundo o que eu vi, é a Ok, primeira ok, vez ok. que ela realiza algo. Ok. Produzir não sei, mas ela coproduziu esta longa também. É muito fixe. É assim, não é uma história assim super, hiper fantástica, super complexa, mas tem muitas camadas. Tem muitas camadas. Eu acho que no fim, de certa maneira, há ali umas... Como é que é de dizer? Uns entrelaces da história que eu se calhar queria que tivessem sido resolvidos de outra maneira, mas a base desta história é muito, muito entertainment. Ok. Especialmente para mim, para uma pessoa que sempre quis trabalhar em áreas tua área, né? criativas e isso tudo. Acho que é muito interessante. Acho que apela muito à imaginação, é muito colorido, ela está fantástica no papel da personagem principal. Todas as outras personagens também são coloridas e interessantes. Temos o Samuel L. Jackson também, faz uma participação muito engraçada. Vale muito a pena ver. For sure. Que... Ok. A segunda coisa que eu vi, e tu também me podes ajudar aqui, Gui, Sim, esta eu também vi contigo. foi a Marvelous Mrs. Maisel. Isso porque nós finalmente mordemos a bala e fizemos a... Amazon Prime. Estamos no mês grátis da Amazon Prime. Sim. Exatamente. Pá, eu devo dizer que estou chateada com a Amazon Prime. Não, em relação ao que interessa... Sim, mas, mas em relação Ok. ao que interessa também ao entretenimento, Yeah. a Amazon Prime é chata porque Yeah, isso muitas já- das coisas que tu queres ver tens que pagar mais em cima da Amazon Prime. Mas o que é isto? Quer dizer, Yeah. agora vamos tipo Making It Rain, tipo aqui. Porque eles não são como a Netflix, eles são Não, tipo exato. metade videoclube, metade Plataforma streaming. streaming, E é chato, é chato. É chato, Yeah. é porque é a promessa de algo e depois Yeah. não a tens. Yeah. E tem mais publicidade Tem. dentro da própria plataforma Tem. do que a Netflix. Tem. E a Netflix não tem usabilidade. publicidade. Às vezes É- abre é com muito trailer, raro, é muito raro. mas é raríssimo. É muito raro, Sim, sim. E aparece no menu principal, normalmente Sim. a publicidade. Aqui é mesmo tipo antes da show. Yeah. Tipo, Yeah, não, é verdade. fuck off, não quero saber de outra série, eu quero ver esta série. Yeah. E também o user interface e isso tudo da Amazon Prime. Pronto, isto é assim uma review muito básica, muito Da geral. plataforma. Não estou vendida. E acho que não tem assim tanto conteúdo. Quer dizer, tem algumas coisas que são tipo, que eu quero ver, mas são para aí 3 ou 4. Não há tipo, tudo o resto me parece Yeah. completamente desinteressante. Yeah. Mas vamos falar da Marvelous Mrs. Maisel, então. Oh my god, a sério, eu estou in love com esta série. É fantástico e é impressionante. Isto é uma série dos anos 50, tu estavas a dizer ainda há bocado. Eu acho que se passa no fim dos anos 50, sim.
E é impressionante como os temas são relevantes hoje em dia. Ainda é relevante. Yeah. Apesar de ser, pronto, há imenso tempo, ainda faz pleno sentido no panorama. É uma série sobre direitos das mulheres e emancipação do papel das mulheres na sociedade. Yeah. E obviamente, passando-se nos anos 50, aqui os exemplos e as limitações que esta personagem tem são muito mais exageradas e muito mais intensas Muito vincadas. do que o que quer que se veja atualmente. Mas o que é interessante ao vermos é que é só a intensidade dos problemas que mudou, mas os problemas continuam basicamente a ser os mesmos. Yeah. Ok. Yeah. E as interpretações são geniais, as personagens são lindas, os planos de sequência like. Tantos Isso é planos de fixe. sequência, tantos. A série Eu adoro é um planos plano de né? sequência. Tipo, todas as cenas são um plano de sequência, quase. Fantástico. E ela? Ela está Rachel Brosnahan. Ela tem ganho os Emmys todos, mas xiça, ela merece-os. Ok. Ela faz uma interpretação tão interessante. Genial. Muito Catherine Hepburn. Sim, tem qualquer coisa de Catherine Hepburn. Ela é ali muito pelo uma meio. personagem daquele género, muito transatlântico. Sim. Mas sim, ela faz uma interpretação fantástica. E as cores da série, opá, Yeah. genial. Fantástico. Os diálogos estão tão bem escritos. Yeah. Tão bem escritos. Eles conseguem chegar a ter 4 personagens a falarem simultaneamente com 2 diálogos paralelos. Tu nunca te confundes. Ok. Esse diálogo mantém-se durante todo o plano de sequência que nós estávamos a falar há pouco e nunca perde ritmo. É sempre pá, 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 pá. Fixe. Epá, muito bem escritos, com imensa piada. A série tem tanta piada. É Tanta tão piada. cómica. A sério, é tão cómica esta série. Estou brutalmente impressionado com Marvelous Mrs. Maisel. Não, o conteúdo da série, o género de história que é, não é nada a minha cena. Não é de todo o tipo de série que eu iria ver. Sim. Mas estou a adorar. Ok. É. Cool. Não há um momento chato. É perfeito até agora. Yeah. Fixe. E tu, Daniel? O que é que andaste a andei ver? Olha, eu comecei a ver uma nova série animada da Netflix que se chama The Dragon Prince, Eu já vi o trailer que é do disso. mesmo escritor de Avatar, que para mim é um dos melhores desenhos animados de todo sempre. Last Airbender? Yeah. Ok. Portanto, um dos escritores de Avatar criou esta nova série e há muitas semelhanças com Avatar, mesmo a própria estrutura do universo. Sim. E das temporadas, é muito Avatar. Mas a história está muito gira. Passa-se um bocado na época medieval, com elfos e dragões e magia e muito fixe mesmo, super interessante. Eu não gosto tanto do estilo da animação, mas isso é defeito meu, não é defeito da série. Não é um estilo que me agrada muito, mas a história está tão boa que eu estou completamente dentro da série. The Dragon Prince, é simples, não é Avatar, não tem a complexidade da Avatar, nem o escopo da Avatar, mas eu estou a gostar, é muito gira a série. Ok. Ok. E depois, Ana, pôs-me a ver The Queer Eye. Vocês nunca pensaram que alguma vez iria falar de Queer Eye? Não, nunca. Não, Eu também não, ok? Eu também não. Mas conta, eu quero saber o que é assim, que tens a dizer. não chegou ao ponto de eu querer ver sozinho, mas quando estamos juntos, nós vemos. Ok. Ok. E é muito interessante porque eu pensava que era mais uma daqueles programas tipo da moda e tipo renovar o guarda-roupa, tipo, que eu abomino completamente. Mas não, man, é muito mais do que isso. É sobre aceitação, sobre descobrirmos a nós próprios, sobre tipo, man, é muito bom, toda essa parte. Eu não me interessa muito a renovação e tipo que eles fazem com a casa e com a comida e com o guarda-roupa, mas a transformação pessoal que acontece, man, tipo, é muito bom. E tipo, há ali muita coisa que me toca a mim mesmo. Eu revejo-me muito nas pessoas, não deles, mas nas pessoas que eles intervêm. Sim. E, tipo, há ali algo que não é apenas aquelas cenas da moda e tipo de coisa. Há ali algo
que transcende isso. Ok. Sim, sim. E é interessante por aí, é muito, muito, muito interessante. É muito profundo, não é? É muito, Tipo, há momentos tipo yeah. puxar as Babi Rei. Yeah, completamente. Eu também resisti a ver a série exatamente porque me parecia, é mais um programa de makeover. Yeah. E também comecei a ver com a Sara Yeah. e tive exatamente a mesma impressão que tu, que isto é muito mais do que só um programa de makeover. Há aqui explorações sobre Sociais, personalidade. Exatamente. Há aqui uma exploração emocional Yeah. destas pessoas que é tão sensível, é tão inteligente, é tão bem... É explicada de uma maneira tão fácil de compreender, Yeah. coisas muito difíceis, coisas que eu próprio tinha dificuldade em verbalizar Yeah. e que ali vejo, é isto, Yeah. eu ando a lidar com isto e não sabia. Todos eles estão muito in tune com inteligência emocional, Yeah. eu diria, e então eles conseguem logo perceber o padrão das pessoas e perceber, ok, esta pessoa precisa mais disto ou precisa mais daquilo, e dar, tipo, a nível da roupa, a nível dos cabelos, não é? Do grooming, da casa, como é que isso vai fazer a pessoa mesmo Exatamente. Não é crescer. este é o penteado da moda, Não. este é o penteado que te vai fazer bem porque Sim. tu tens estes problemas. Sim, Sim, exato. mas nem é isso que me interessa. Yeah, Interessa-me o desenvolvimento pessoal das Yeah. próprias pessoas. Yeah. São tudo pessoas que estão destruídas, né? Pessoas que não se aceitam a elas próprias, ou pessoas que se acham menos do que são, ou pessoas que são vítimas de discriminação, ou vítimas disto, vítimas daquilo. E não estão a viver ao seu Exatamente. potencial completo. E é essa parte que me interessa. É a Yeah. parte do desenvolvimento pessoal, a Yeah, parte das pessoas tipo, abrirem os olhos e verem que tipo, são capazes Yeah. e que os outros não interessam. E essa parte é que me interessa. Yeah. Os cabelos e a casa Yeah. e tipo, whatever. Mas essa parte Mas é yeah. muito boa. Essa Yeah. parte específica, pá, brutal. Concordo. Portanto, este programa já é icónico porque o Daniel falou de Queer Eye. É verdade. Yeah. É verdade. Mais alguma coisa? Nós... Não, é assim, nós uma vez fizemos, já saiu a crítica. Sim. Eu fui ver Pet Sematary e já saiu a crítica também. Vimos o Kid... The Kid Who Will Be King, que vai sair a crítica para Vai a sair semana. a crítica, exatamente. Para a semana, está bem. Porque só estreia para a semana. Esta semana ainda vai sair, desculpa Sara. Não faz Esta mal. semana ainda vai sair crítica de The Walking Dead, crítica de Deadly Class e pronto. Isto já é bom. Já é bom, Sim, pessoal, sim. já é bom. Uma semana em cheio. É muita coisa. Yeah. É muita coisa. É isto. Mas a propósito de há pouco estarmos a falar de Queer Eye, vamos falar de outras pessoas fantásticas já depois do programa. Do programa? Depois do programa? Depois do programa, exatamente. Ok, está bem, Programa pronto. depois do Exatamente, é o Portanto, programa. pessoal, este programa não vai assim, esqueçam. Isto hoje- Só depois é que interessa. Exatamente, depois do programa da semana que vem. Não, Ok. Conseguiste, Rui, conseguiste. Consegui. Conseguiste dar a volta. Did I though? Did I really? Não, depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara Olá, pessoas! e com o Daniel. Olá pessoal. E antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho, segue-nos no Instagram, que é para nunca perderes nenhuma novidade. Ok, esta semana, porque aparentemente nós gostámos tanto do programa que fizemos sobre heroínas, as melhores heroínas Do cinema e a maneira como esse episódio Não vai acontecer agora. pessoal. Se não vai sabem do acontecer. que é que eu estou a falar, vão ver esse episódio porque Ouvir. é interessante. Hoje vamos falar sobre representatividade no cinema. E não só no cinema, no entretenimento no geral, mas vamos estar a falar sobre porque é que a representação é importante, mas mais especificamente do que isso, vamos falar sobre algumas das controvérsias que têm surgido nos últimos anos. Sobre, por exemplo, quando tens um ator heterossexual a interpretar uma personagem transexual, se isso é aceitável ou não, se podes mudar a raça de personagens quando estás a adaptá-las de um meio para o outro, todos os problemas que existem relacionados com os castings, vamos tentar
explorar isso, trazer aqui alguns dados que eu andei para aí investigar Yeah. e as vossas sensibilidades Sim. pessoais e sobretudo aquilo que vocês sentem relativamente a este tema. Sim. E eu quero abrir este programa com uma pergunta que se calhar não está diretamente relacionada com isto, mas que eu acho que vai informar a nossa conversa, a conversa que vamos ter, Ok. que é o blackface. O que é que vocês sabem sobre o blackface? Blackface era algo que era usado para ridicularizar. Para ridicularizar as pessoas de raça negra. Sim. Era usado em publicidade, não era? Sim. E sim, hoje em dia olhamos para isso e é claramente horrível, é uma caricatura. Mas na altura era uma. Era Normal. Assim, era normal. Era normal. Daniel, era isto que tu entendias de blackface? Hoje em dia está muito traduzido no cosplay. Existe uma grande discussão sobre se pessoas brancas podem fazer cosplay de pessoas negras. Eu acho que não há qualquer problema, porque estão a glorificar uma personagem que elas gostam, porque ninguém faz cosplay de uma personagem que não gostam, não é? Qual é o mal de uma pessoa branca gostar de uma personagem negra? Agora a questão é, há muita discussão, tanto de pessoas brancas fazerem cosplay de personagens negras, como pessoas ocidentais fazerem cosplay de pessoas orientais. Há toda essa discussão. E é uma discussão muito grande e muito intensa cá na comunidade de cosplay, que não é a nossa praia, mas hoje em dia está um bocado traduzido para aí. Portanto, toda a discussão agora está nessa área. Lá está. Eu acho que porque o cosplay não ridiculariza a personagem. Apenas estás-te a mascarar da personagem que tu gostas. Será que é racismo tu pintares a cara de uma personagem que é negra? Eu acho que não, porque o contexto é que me interessa, na minha opinião. Mas é um assunto difícil, é um assunto sensível. É muito sensível. E eu acho que, Sara, tens razão. O blackface é essencialmente uma caricatura muito minimalista de uma pessoa de raça negra, que é usada. O blackface é usado para entretenimento, para entreter outras pessoas com aquela caricatura. Sim, e era assim, sempre assim com um aspecto muito apalhaçado, não era? Classicamente é uma pessoa branca que pinta a cara de preto, completamente preto. Portanto, chegavam a usar carvão ou graxa para pintar a cara, com os lábios pintados de um vermelho muito exagerado. Esta imagem é muito antiga, surge em cerca de 1830 e vem de uma tradição de artistas de rua, de ministréis, de burlesco. Sim. E era nesse contexto que esta personagem, que este uso do blackface vem. Isto não é novo na história, já existe pelo menos desde o século XV, quando em 1440, em Portugal, os colonizadores africanos trouxeram pessoas de raça negra para os exibirem na corte real. Portanto, a exibição de pessoas de raça negra para o entretenimento de outros. Uau. Como tu estavas a dizer, essa imagem do blackface manteve-se durante muito, muito tempo. Acho que um dos últimos exemplos de blackface usado nesse contexto foi em 1981, quando num especial qualquer que passou na Inglaterra, da televisão britânica. Mas ao longo dos anos esta representação racista foi muito normalizada e era sistematicamente usada como maneira de gozar e minimizar todo um grupo de seres humanos. Sim. E eu acho que é por causa deste contexto histórico, por causa deste peso histórico tão grande à volta de ter pessoas de pele branca a pintarem a cara de negro, que este problema que nós estamos a discutir agora é tão complexo. Porque eu sinto, eu próprio já estas palavras já me passaram pela boca. É a mesma coisa, uma pessoa de pele branca fingir que é uma pessoa de raça negra é igual a uma pessoa de raça negra fingir que é uma pessoa de raça branca.
Poder-se-ia fazer, Sim. poder-se-ia fazer o argumento que são as duas coisas igualmente racistas. Mas o problema Não é são. o contexto histórico. É o contexto histórico, porque nunca, Ok, mas nunca uma eu pessoa percebo. de raça negra pintou a cara de raça branca para oprimir os brancos. Eu percebo. Agora a cena é, vamos agora não fazer isso que não tem mal nenhum, porque o contexto é que interessa e a pessoa não está a ser racista. Vamos agora condenar isso porque houve um passado. Não podemos simplesmente aceitar o passado que tivemos e tivemos mal, ninguém diz o contrário. Aceitar isso e crescer, mas não proibir, ou melhor, não condenar certas coisas só porque houve um passado. Isto é um bocado redutor de tudo. Não estou a dizer que se deve condenar, não estou a dizer que não se deva fazer. O que eu estou a dizer é, não vamos simplesmente dizer que as duas coisas são exatamente iguais, Sim, porque não são. Sim. Ou seja, o que eu quero é evitar reducionismo no sentido oposto. É dizer, não, isto aqui não há problema nenhum porque está no passado. Ninguém diz isso. Mas vamos falar do que interessa. Vamos falar do que interessa. Vamos para exemplos concretos, ok? Sim. Tropic Thunder. O Tropic Thunder. Um dos melhores filmes de comédia das últimas décadas, na minha opinião. O Robert Downey Jr. interpreta um ator que está a interpretar uma personagem negra. Então ele pinta a cara de negro. Sim. Na altura não houve problema nenhum, porque isto também foi em 2008, portanto ainda não se falava destas coisas. Na altura, pelo menos que eu me lembro, não houve qualquer problema, não houve indignação. Hoje em dia isto seria impossível de acontecer. Seria de facto? Seria completamente impossível. Olha que eu acho que não. Seria completamente impossível. Porque o Tropic Thunder é um exemplo muito específico onde a piada da personagem, ou melhor, o intuito com que a personagem foi criada é ser uma pessoa branca que se pintou de preto. Eu sei, mas... Não é... Ou seja, o papel nunca seria dado a uma pessoa de raça negra. Eu percebo, mas isto aqui seria condenado pelo simples facto de teres um ator branco a pintar a cara de negro. O contexto não iria interessar, tendo em conta a sociedade em que nós vivemos hoje em dia. O que eu pergunto é, o que é que vocês acham disto? Já sei, Gui, que achas que não há problema nenhum. Sara? Eu não vi o Tropic Thunder, portanto tenho alguma dificuldade em responder à pergunta. Só o facto de, hipoteticamente, tens um filme onde um ator branco pinta a cara de negro e interpreta uma personagem negra. Eu não sei, digam-me se isto é verdade ou não, para esta situação em particular. A piada dele é, tipo, a base da piada dessa personagem é o facto dele pintar a cara e isso está a ser ridicularizado no filme? Sim, as outras personagens acham estranho e bizarro que ele tenha feito isso. Até porque o filme é sobre a filmagem de um filme. Sim, sim. O filme fictício tem um ator negro. Sim. Mas não é este ator negro, percebes? Sim. Eu acho que nessa situação não há problema. Eu diria que não há problema. Eu quero só abrir aqui um asterisco e dizer que nós somos os três muito, muito brancos e que, portanto, estarmos a emitir opiniões sobre a eventual experiência de outras pessoas é arriscado. Portanto, sim, exato. Estamos a dizer estas coisas que estamos a dizer com um bocado de café com leite, mas está-se bem. Vocês são muito mais brancos do que eu. Mas eu sou branco de vivência. Mais branco do que eu é difícil. Sim, tu então, meu Deus. Sim, exato. Isso era um disclaimer que tínhamos que fazer anyway. Mas sim, tendo isso em conta, nesta situação acho que é aceitável. Okay. Porque, lá está, o filme está a fazer piada do facto de ele estar a fazer isso. Portanto, não é uma personagem que esteja a levar a sério. Exato. Não se leva a sério, não. Acho que é um exemplo muito particular esse. Mas sim, se o intuito da personagem... Tipo, lá está, o Robert Downey Jr. não estaria a tirar um job a uma pessoa de raça negra. Portanto, isto é uma situação muito particular nesse sentido. Portanto, acho que não, aqui não. Okay. O que é que tu achas neste... Não, eu concordo contigo. Sim. Acho que não há problema nenhum. Eu acho é que, hoje em dia, este filme nunca poderia ser feito.
Então deixa-me pegar neste exemplo e passar por outro exemplo, Yeah. que foi o do casting da Scarlett Johansson. Ia falar disso Eu agora, também né? queria falar Este desse, é muito sim. mais recente e... Ok, fala, Pronto, Rui, fala. Rui. a controvérsia a que eu me estou a referir aqui foi acerca do casting da Scarlett Johansson. Que nós falámos disso, eu lembro que nós falámos Yeah, disso yeah, Falámos. aqui na Clube Geek Show. Portanto, no filme, Olha, no filme Ghost in the Shell, ou seja, no remake de 2017... Ok, não estava a falar disso então. Ah, não? Não, mas fala isto aqui. Pronto, Depois voltamos a esse. Ok, vai, yeah. Ok, sim, já sei de qual é que tu estavas a falar. Não, vamos começar por este. Já que estávamos a falar de pessoas de raça... Estamos a falar de etnias, vamos continuar com este. Yeah. Portanto, o remake live action de Ghost in the Shell de 2017 teve a Scarlett Johansson como a personagem principal, que no material original é uma personagem asiática. Yeah. Portanto, temos aqui a Scarlett Johansson, que é quase tão branca como eu, a fazer um papel que originalmente é de uma personagem asiática. Ok. Isto é problemático, sim ou não? Eu vou responder esta pergunta porque eu, na altura, quando o filme estava para sair, tive este debate com alguns amigos e eu, de certa maneira, ainda penso da mesma maneira, mas já mudei um bocadinho a minha maneira de pensar desde então. Eu, na altura, o que dizia era: ok, eles estão a usar uma atriz branca para fazer uma atriz japonesa. Uma atriz não, uma Uma personagem. personagem japonesa, sim. Na altura, o que eu dizia era: mas também há muitos filmes asiáticos, pronto, neste caso japoneses, onde eles fazem adaptações americanas com atores japoneses, neste caso. E aí eu sinto que há aí uma espécie de igualdade, porque não se iria questionar os filmes japoneses, as adaptações americanas para japonês. Certo. Mas, dizendo isso, acho que o mercado americano é muito mais poderoso do que o japonês, o mercado cinematográfico, e logo por aí devia haver alguma responsabilidade a fazer o casting destas personagens, sim. Agora sinto que sim, há uma responsabilidade. Mas porquê? Porque é preciso que toda a gente tenha trabalho de maneira igual. Mas os atores japoneses trabalham no Japão. Os atores americanos trabalham na América. Era mesmo dizer, então agora tem que haver papéis portugueses em Hollywood, porque os atores portugueses têm que ter trabalho. Mas Faz muito sentido essa lógica. Então e os 17 milhões de pessoas asiáticas que vivem na América? A questão aqui não é isso. A questão aqui é... Vamos com calma. A questão aqui é... A palavra-chave é adaptação. Isto é uma adaptação, ok? Certo. A Scarlett Johansson não está a interpretar uma personagem asiática. Está a interpretar uma personagem americana ou ocidental, ou o que vocês quiserem. O material de origem é japonês, foi adaptado para o mercado ocidental. Acabou aí, ponto final. Se a Scarlett Johansson tivesse a interpretar uma personagem japonesa no Japão, eu aí ia dizer que não faz sentido nenhum. Aqui não. Então, isto aqui é uma adaptação. A palavra-chave é adaptação, ok? Todos os animes, todos os filmes japoneses que foram adaptados para a América, nenhum teve atores japoneses. Tens o The Departed, que ganha todos os Oscars possíveis, tem só atores americanos, ok? São filmes japoneses. Sim, okay? coreanos esses. Coreanos. Os orientais. Infernal Affairs? Final Affairs. Acho que é Final Affairs, sim. Infernal Affairs. Infernal Affairs. São coreanos. Tiveste Dragon Ball, atores americanos. Não, por acaso o Tartarugas Ninja é oriental, mas pronto. Tiveste o Death Note, atores americanos. Portanto, isto é uma adaptação, ok? Sim. Portanto, Death Note, passas tudo no Japão. Adaptou-se para São Francisco, ou para onde é que foi, não sei, mas foi na América. Portanto, é óbvio que tem que haver personagens americanas. Sim. Passas na América. Ok? Portanto, Sim.
a polémica da Scarlett Johansson é uma não polémica neste caso. Então deixa-me... Então... Até porque, desculpa, Luís, Termina, por favor. Só para terminar. No entanto, eu acho que o próprio filme lidou muito bem com essa mudança, porque a personagem da Scarlett Johansson no filme veio a descobrir que ela, portanto, o corpo é um corpo ocidental, mas o primeiro corpo dela era oriental. Ela veio a descobrir que quando ela era viva, quando não tinha transferido a sua consciência, ela era uma pessoa ocidental, a mãe era ocidental, a família era ocidental. Portanto, eles meio que deram a volta a esse caso, dizer tipo, não, pera, o corpo é ocidental, mas tipo, a personagem continua a ser, entre aspas, a mesma personagem que vocês conhecem do anime. Mas isso é uma parte, porque isto é uma adaptação. A palavra é adaptação, ok? Pronto. Então, a pergunta que eu faço é, porquê que, ao adaptar uma obra de banda desenhada para o cinema, ou uma animação para cinema, portanto, estás automaticamente a mudar de meio, tem de haver uma adaptação inevitavelmente. Yeah. Alguma coisa tu tens de adaptar porque, claramente, são meios diferentes. Yeah. Porquê, em primeiro lugar, mudar a etnia da personagem de asiática para caucasiana? Dinheiro. Dinheiro... É o que vende mais. É o que... Na América é o que vende mais. Não podes ter um filme de 200 ou 300 milhões protagonizado apenas... Hoje em dia podes, porque hoje em dia há uma outra discussão sobre isso, ok? Até a Marvel está prestes a filmar o filme do Shang-Chi, que vai ser o filme protagonizado por uma personagem chinesa. Portanto, hoje em dia isso é possível. Mas em 2017 não era? Tu não tinhas esta conversa que tens hoje em dia, em 2017? Epá, se disseste que não tínhamos esta conversa em 2008, eu ainda acredito, mas em 2017 já tínhamos esta conversa. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que alguma forma desta conversa sempre existiu. Yeah, mas não assim. De tal maneira que nós tivemos esta conversa quando este filme saiu. Não tiveste porque não havia Kubrick Show nessa altura. Mas a questão é... Mas falámos entre nós. A questão aqui é... isto é uma adaptação para o mercado americano. A história não se passa no Japão, passa-se no Japão. Passa-se. Portanto, todos os atores são americanos no filme. Alguns não são Espera, todos. ainda estamos a falar do Ghost in the Shell? Sim. Sim. Todas as... Ok, pode haver Muitos deles são japoneses. alguns personagens secundários, mas as personagens principais são americanas. Sim. Pronto. Aliás, sim. Pronto. Sim. Ok? Portanto, é uma adaptação para o mercado americano. Ok? É a mesma coisa que... Lá está, como vocês disseram. Se o Japão pega numa propriedade americana, vai adaptar para o Japão e vai pôr atores japoneses. É como a Índia também. A Índia farta-se fazer adaptações, só tem atores indianos, tal como a China. Isso aconteceu e sempre aconteceu. É adaptar para o mercado. Portanto, o que tu estás a dizer é que filmes com protagonistas não caucasianos não dão dinheiro e é por isso que não são feitos. Não, Gui. O que eu estou a dizer é o seguinte. Lá está. Não, espera aí. Eu, antes de nós filmarmos, disse assim, não vamos para coisas sociais. Estás a ir para coisas sociais, Gui. Tipo, Não, nós eu estamos, Gui. Eu estou a fazer assim, a pergunta de... Ok, portanto, vamos pôr assim. Então, diz-me então, uma atriz asiática tem o mesmo peso que a Scarlett Johansson. Se calhar não há porque nunca lhe deram a oportunidade. Pronto! Então tu não podes fazer um filme de 200, 300, 400 milhões com uma atriz asiática, Gui. É tudo muito bonito e é tudo muito idealista, mas a o que move Hollywood é o dinheiro. Eu sei. Ok? Vamos ser realistas aqui. Sem dúvida nenhuma. Pronto, portanto, se queremos mudar as coisas, vamos mudar pouco a pouco. E tem que haver um estúdio poderoso o suficiente para mudar isso. A Marvel consegue. Ok? A Marvel consegue ter um filme só com asiáticos e fazer dinheiro. Muda-se assim. Não vais mudar com o filme do Ghost in the Shell, que não tem esse poder. Se eles fizessem esse filme com uma atriz asiática, não tinha feito metade do que o filme fez em termos de dinheiro. Eu percebo Vamos ser isso. realistas aqui. Tipo, Não. Sim, é tudo muito idealista. Eu percebo, Né? eu percebo o que tu estás a dizer. Eu percebo que existe esse argumento do dinheiro. Mas também existe uma coisa que é responsabilidade moral e quando essa responsabilidade moral falha, não vamos dizer, ok, pronto, pode ser, é aceitável, porque dinheiro. Sim. Vamos dizer, ok, isto aconteceu por causa do dinheiro,
mas não vamos deixar de criticar quando existe uma falha moral. Ok. No caso do Adicion- Ghost in the Shell Deixa-me não houve acabar. falha nenhuma. Adicionalmente, o argumento de que esses filmes não dão dinheiro é completamente deitado por terra com o Black Panther. Não, mas o Black Panther tem já atores americanos, desculpa lá. Está bem, ok, mas Sim, Eu mas... Então, vamos lá, estou né? a falar de etnia. Estou a falar de Sim, etnia. sim, tens sim, mas atores tens de raça imensas- negra. Ok, e Está aqui bem, o mas são problema- atores americanos. Eu não- Mas tens imensos, Pronto. imensas pessoas de Epá, etnia mais uma vez, tens 17 asiática nos 17 Estados milhões de Unidos. de asiáticos. Não, eu concordo com vocês, tem que haver mais representatividade, mas não pode ser 8 nem 80, não pode ser só ideologia e tipo, é tudo muito bonito. Não, Mas ouve. tipo, Mas e Mas a questão aqui é, Ghost in the Shell, não há nenhum problema com Ghost in the Shell. Isto é uma não polémica com Não, Ghost in the Shell. mas ouve. Ok? É assim, eu pessoalmente... Ok, agora deixa-me eu falar um bocadinho. Fala, Sara, fala. Eu acho que só o facto disto ter sido falado tanto, só isso significa que há um problema. Não, eu acho que dizer que não há nenhum problema, acho que isso é um problema, porque lá está, claramente houve imensa gente, imensos americanos com backgrounds japoneses ou pronto, I don't know, que houve muita polémica em relação a isso na altura, e eu acho que essas pessoas têm que ser ouvidas, acho que temos que ouvir o que elas têm a dizer. se há pessoas que Mas se não sentem... digo o contrário, eu não digo o contrário. Sim, mas o que tu estás a dizer, tu acabaste literalmente de dizer Sim. que não há um problema com Ghost in the Não, Shell. não há problema nenhum com Ghost in the Shell. Porque a palavra é adaptação, pessoal. Lá está, Ok? mas mais uma vez, se vais adaptar, porque é que mudas a etnia da personagem? Deixa-me terminar o raciocínio. Ok. Tu dizes, vamos mudar a etnia da personagem porque uma personagem, um protagonista de uma minoria étnica não ia dar dinheiro. E é o dinheiro que fala. Eu não digo que faria isso, eu não faria isso, mas é essa a lógica em Hollywood. Ok? Mas, ok, então, contraponto a isso, Yeah. o que eu digo é, não, claramente, se pusessem um protagonista de uma minoria étnica, o filme ia dar dinheiro à mesma. Não ia. Porque, Garanto que não ia. como demonstra o Black Panther. Mas o Black Panther são atores americanos. Não, eu tenho um Não, exemplo, sério. Eu tenho um exemplo que foi o filme para aí, que fez bué de dinheiro o ano passado. Sim, o Crazy Rich Asians. yeah. Pronto. Eles fizeram esse filme com o Pronto. cast todo. E são todos americanos. Sim, mas ok, esse filme fez muito dinheiro, mas esse filme não estreou fora da América. O estreou foi em muito poucos Estreou, mercados. Em não. Portugal não estreou. Mas Por estreou na exemplo. Europa. Mas- Estreou na Pronto, Europa. mas não teve a distribuição que teve um filme como Ghost in the Shell. Percebem? Tipo, isto tem que acontecer. Isto tem que acontecer e tem que haver uma maior representatividade, mas temos que ser realistas e temos que ver porque é que as coisas acontecem, ok? Não é porque Hollywood é tipo racista e não é. Tipo, há um motivo Mas por isso. Mas é. Ok, vamos falar de Scarlett Johansson também, mas mudar para um outro filme. Sim, Ela ok. também esteve em volta em polémica, ok? Ela, o ano passado, foi contratada para protagonizar um filme Sim. onde ela iria interpretar um homem que fez a operação para se transformar em mulher, ou foi uma mulher? Não foi um homem que fez a operação para se transformar em mulher. Sim. E ela foi muito criticada porque ela não é transexual. Portanto, logo daí ela não pode interpretar uma personagem porque ela não é transexual. E ela respondeu, para mim foi perfeito. Ela disse para as pessoas que estão a criticar endereçarem as críticas para o Jeffrey Tambor, para o Jared Leto, para a Felicity Huffman, mas ela depois chegou a um ponto que teve mesmo que desistir porque estava a ser muito criticada. A questão aqui é o que é um ator, afinal, não é? Sim. Eu vou dizer uma coisa em relação a este tema em particular. Claro que o que está na base de ser um ator é representar. Tecnicamente pode representar qualquer coisa. E, idealmente, sim, é isso que tem que acontecer. Mas antes disso acontecer, temos que ter a certeza que toda a gente tem as mesmas oportunidades para, a partir daí, a partir desse momento, podermos, então, qualquer pessoa faz qualquer pessoa. Porque se nós continuamos a dar as oportunidades todas a atores brancos, a atores e atrizes brancas, isto nunca vai mudar.
Portanto, temos que chegar a um ponto em que... Mas aqui não estamos a falar de cor, estamos a falar de orientação Sim, 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 pronto, não é bem pronto. orientação sexual, mas é... é identidade de género. Identidade de género, pronto. Pronto, aplicando aí. Sim, estamos numa fase em que atores transexuais quase não têm trabalho. Nós se calhar tivemos 1 ou 2 exemplos, acho que houve um exemplo na Supergirl, Sim. de uma atriz transexual. Foi a primeira atriz transexual a representar uma personagem numa obra de Super-heróis? super-heróis, acho eu. Sim, talvez. Não me lembro bem. Não tenho certeza. Temos poucos exemplos. Temos a Laverne Cox no Orange is the New Black, por exemplo. É um ótimo exemplo de uma personagem transexual, representada por uma atriz transexual. Mas ainda são muito poucos. E ainda são... Eu vou fazer uma outra pergunta então. Sim. Atores transexuais, pela tua lógica, só podem interpretar personagens transexuais. Não, de todo. Podem interpretar o que quiserem. Então Tudo qual é o que quiserem. o problema da Scarlett Johansson, então? Atriz heterossexual branca. Portanto, uma e atriz são sempre... heterossexual branca não pode interpretar nada Não, a não claro. ser uma personagem heterossexual e branca. Claro que pode, mas temos que primeiro dar as oportunidades a essas pessoas e depois, quando já toda a gente tiver oportunidades iguais, aí toda a gente faz o que quiser. Pessoas! Olá! Aqui é a Sara de um presente, futuro, passado, uma cena assim. Anyway, a conversa estava a ficar bué da quente e nós achámos que vocês não iam aguentar, portanto parámos um bocadinho, falámos e aqui estamos nós novamente. Bom pessoal, isto já está mais calmo. Tivemos aqui uma conversa ardente. Mas Eu tirei as estatísticas todas do sistema, já saiu, já estou melhor. Obrigado. já voltámos a ser amigos. Já fizemos pulseiras da amizade e tudo. Exatamente. Portanto, podemos continuar com o programa. Já falta muito tempo para acabar também. Vamos continuar com o programa. Mas sim, Gui, tu ias geral. Ia dizer acerca do filme da Scarlett Johansson, onde ela ia interpretar uma personagem transexual, mas depois, por causa da polémica, o filme acabou por nem sequer ser feito. Exato. Que, como tu estavas a dizer, e eu acho que tens toda a razão, potencialmente perdeu-se ali uma grande obra de arte. Sim. E efetivamente perdeu-se um filme sobre personagens transexuais. Exatamente. A questão, isso é muito importante. Tudo bem que é importante haver atrizes e atores transexuais. Sim. Mas o filme por si só, existindo, não é ele próprio uma representação dos transexuais. Sem dúvida. True. Alguma coisa For sure. seria sempre melhor do que nada. Concordo Sim. inteiramente. Não, e é ótimo termos filmes com essas temáticas cada vez mais para chegarmos a uma situação onde todos os temas... nenhum tema é tabu. Cada passinho em frente é válido. Yeah. E há muitos... Ainda é preciso trabalhar muito. Exato. Temos é de ir apontando o dedo onde os dedos precisam de ser apontados. Sim. Vamos... Eu tenho outro exemplo de outra personagem. E este é interessante. Eu acho. A personagem... como é que se chama? A rapariga dinamarquesa. Dinamarquesa? Danish Girl. The Danish Girl. Com o Eddie Redmayne. Redmayne. Eu adoro esse filme. Acho que é um filme brilhante. É o mesmo. Brilhante. Mas nesse sentido, acho que também não há problema em ser o Eddie Redmayne, porque a parte do filme que nós vemos, portanto, aquele pedaço da vida dele, que até representa muitos anos, ele efetivamente foi um homem, apesar de não se ver como homem, mas ainda não tinha feito a transição. Mas certo? Se calhar o filme da Scarlett Johansson podia ser o mesmo, e aí talvez já não havia problema? Segundo a tua lógica? I guess... Espera, mas não, porque ela aí já seria... Eu acho que os dois filmes são criticáveis exatamente da mesma maneira. Possivelmente, sim. Que um tenha sido e o outro não, é um double standard, sem dúvida. Sim. True. Se um foi criticado, o outro também merecia ser criticado. True.
Porque foi uma iniciação do ser. Opa, nem é tanto por isso, é mesmo só porque é uma personagem transexual que está a ser interpretada por um ator ou uma atriz que não é transexual. Sim. E os argumentos interessantes que eu vi em relação a isso, numa entrevista a uma atriz transexual, que ela diz que é, apesar de tudo, dentro da comunidade... A Peppermint. Sim, dentro da comunidade LGBTQ+, existe um conhecimento muito profundo da comunidade. Sim. E aquilo que ela argumenta é que um ator que não tenha vivido essa experiência nunca será capaz de representar uma personagem de uma maneira fiel como uma personagem que veio de dentro da comunidade. Como um ator que veio da... Exatamente. Que, portanto, nesse sentido, se o objetivo do filme é representar fielmente uma personagem que foi transexual... Não há melhor do que a pessoa que passou por isso. Isso é válido, mas isso vai um bocado contra o próprio papel de ser ator. Sim, true. Não é? True. Porque assim tu estás a invalidar tudo. Sim. Não é? Só podes interpretar personagens das quais tu viveste isso na vida real. Yeah. Eu isso vai contra o que é ser um ator. Exatamente. E eu entendo isso. E mais uma vez, se estivéssemos num mundo ideal onde não houvesse discriminação nenhuma, então aí sim, toda a gente podia fazer tudo o que quisesse. O problema é que no mundo em que estamos, onde existe discriminação, podendo fazer a escolha, tendo a oportunidade de decidir para uma coisa ou para outra, porque não decidir no sentido de dar mais representatividade a estes grupos? Porque também, se pensarmos bem, por exemplo, se pensarmos um ator ou atriz transexual, que papéis, qual é que vai ser o papel que essa pessoa vai representar num filme? Hoje em dia ainda é, infelizmente, a situação em que um ator ou atriz transexual vai representar um transexual num filme. Se vem aí um ator que não é transexual e tira-lhe esse papel, então o ator ou atriz transexual já não tem, nesta altura do mundo, já não tem para onde ir, porque são esses os papéis. A questão é, tens razão, sim, mas o ator transexual não pode só interpretar personagens transexuais. Sim, mas lá está, exato. É esse o meu ponto. Devia haver a oportunidade para esse ator. Exato. Se agora é um homem, interpretar personagens masculinas, se agora é uma mulher, interpretar personagens femininas. Né? Exato. Isso é válido. Sim. Mas lá está. Isto é uma boa discussão, mas o papel do ator está aqui a ser posto em causa. Sim. Porque um ator, o papel do ator é em si a transformação daquela pessoa em algo que ela não é. Sim. Sim. Eu concordo com isso. Eu não acho que o papel do ator esteja a ser posto em causa. Não acho que a pergunta aqui não é essa. Acho que é consensual que sim, um ator pode interpretar qualquer uma. Quando se levanta um problema relativamente a isto, o problema não é um ator heterossexual não pode por si mesmo fazer uma personagem transexual. O problema que está a ser levantado não é esse. Sim, deveria ser um ator transexual a fazer esse papel. Porque existe discriminação. Sim. Esse asterisco é importante, porque é esse o motivo pelo qual se quer isso. Não é só porque sim. Não é porque se quer favorecer as pessoas só porque sim. Quer-se resolver o problema da discriminação. Mas vamos passar para outra coisa interessante. Tu estavas a mencionar, tu estavas a fazer há pouco uma comparação que eu achei muito interessante entre o Ghost in the Shell e o Death Note. Explica isso, explica esse... Não, são os double standards, né? Tipo, 2 pesos, 2 medidas. Porque tu tens o Ghost in the Shell, que podemos todos concordar que foi ocidentalizado. Sim. Ok? Sim. E depois tens o Death Note, também foi ocidentalizado. O Ghost in the Shell agora talvez pensa um bocado para ser mais condenável, porque passa-se no Japão e é feito com uma atriz ocidental, enquanto que o Death Note não, eles mudaram completamente, tipo, tiraram do Japão e foi para a América. Porque
porque é que isso é certo e Ghost in the Shell é errado. Ou porque é que aquilo não foi condenável e Ghost in the Shell foi condenável. Vou dizer porque um teve mais exposição do que o outro e esse foi o único critério pelo qual um foi criticado e o outro não. Opa, e porque o público é muito volátil. As pessoas apegam-se a uma coisa e é aquilo. São muito carneiros. Yeah. Apegam-se àquilo e tipo, suddenly, it's like, é bem problema com este e não é problema com o outro. Concordo completamente. Vou-vos lançar uma pergunta deste género. Será que vocês já pensaram nisto? O filme do Detective Pikachu. Ok. Tá. Mas as personagens do anime não são japonesas. Não são orientais. Não? Epá. Eu acho que são. O Ash é japonês, não? Não tem Deixa eu traços ver. nenhuns, meu. Opa, Ou tem? Tem? Talvez. Quando Deixa eu confirmar, mas vou não ver. Sei. o Ash na Ash animação. Ketchum? Sim. Tem traços? Não é ter traços, é quando no anime, quando os artistas asiáticos representam personagens asiáticas, não os põem necessariamente. Não, eu sei. Mas a questão é como é um mundo de fantasia, não sei. Porque nunca é dita a nacionalidade daquelas personagens. Opa, eu Acho que sim. acho que se assume por default, porque ele é desenhado exatamente da mesma maneira que todas as outras personagens asiáticas são desenhadas. Eu percebo, só que a questão é, isso é uma boa pergunta. A questão é, em Death Note tu tens uma história que se passa no Japão. Sim. Em Pokémon E é tens uma história que se passa no mundo fictício, no mundo de fantasia. Portanto, Sim. poderá por si só haver mais liberdade Sim. como adaptação para ser mais desculpável. É um bom argumento, for sure. É um bom argumento, for sure. Eu estava a ver a cidade de Kanto. Existe mesmo uma cidade chamada Kanto no Japão. Kanto é onde ele começa. Ok. Então sim, aventura. começa mesmo no Japão. Sim, mas Kanto não existe. não é existe. fictício. Sim, é fictício, ok. é fictício, mas tem soa japonês. Ok, mas não existe de facto uma cidade no Japão Não. chamada Kanto. Não. Ok. Não. Mas isso é uma questão interessante. Se a adaptação pode ser mais flexível se o material original for fictício, apesar de soar japonês. Fantasioso, vá, nesse caso. Opa, eu não sei, eu sou um bocado. Eu para aqui trago a minha filosofia de que tu tens sempre de avaliar uma obra independentemente do material original. Portanto, se a minha avaliação de Death Note como obra artística isoladamente não vai ter em conta se o material original se passava no Japão ou não. Inclusivamente no filme do Ghost in the Shell, quando eu estou a avaliar o filme isoladamente, não me faz confusão nenhuma que a personagem da Scarlett Johansson seja caucasiana quando toda a gente à volta dela são personagens asiáticas, porque é essa a história que me está a ser apresentada. Eu aceito essa premissa. Exatamente. Eu aceito essa premissa. Yeah. Claro que as escolhas e as decisões de indústria que estão por detrás disso, essas é mais complexo. Essas têm os seus próprios problemas. Aí, como eu disse, eu acredito que existem problemas de discriminação nessa zona, que existe algum racismo cultural por detrás dessas decisões, mas eu já tirei os números todos do meu sistema, portanto não vou para aí outra vez. Mas vamos falar um bocado, nós já falámos no hype, mas vamos discutir um bocadinho mais a fundo o Cowboy Bebop. Sim. Porque eu acho que todas as personagens meio que são representadas por atores da mesma raça, exceto o Vicious. Sim. Claramente é japonês e é representado por um ator americano ou britânico. Não sei, mas claramente não é japonês. Right. Lá está, temos outra vez uma ocidentalização desta propriedade. Certo ou errado? Quero fazer uma pergunta por... Sim. Sim.
Sim, Sim, o quê? Sim, certo ou sim errado? sim, parece-me que sim. Não sei se há uma ocidentalização no geral. No geral, só se calhar Sim, nessa mas daquela personagem. personagem. Sim, Daquela daquela personagem, personagem. sim. Ok, então isso é certo ou é errado? Eu quero fazer uma pergunta porque eu não conheço bem Cowboy Bebop. Portanto, quando estamos a dizer essa personagem dentro de Cowboy Bebop, em relação às outras, como é que é apresentada? É o vilão. É o vilão? É o antigo parceiro do protagonista que matou. Spoilers! Não! Que, Ainda não vi. que matou o interesse romântico do protagonista. Não! Cara, Ok, isso é bem agora profundo, estou bem mano. triste. Isso é bem japonês também. Yeah. Tipo, Dude! Eu agora não queria ter sido spoilada, man. Isso parece-me amazing. Eu já te tentei convencer a ver Cowboy Bebop sei. 20 vezes. Eu sei. Já vimos um bocadinho e tipo, não consegui entrar, não sei porquê. Mas sim, Yeah. esta personagem do Vicious, Sim. caso o nome não fosse. Sim, mas em termos de etnia, I guess, em relação às outras personagens, como é que é? São todas japonesas? Eu não Não. sei bem. Não, nem todas as personagens são japonesas. A série tem um cast de personagens multicultural e diverso. Ok, Portanto, tens ok. pessoas de todas as raças. Ok? Onde, pelo menos, o Spike e a Faye, que são a personagem masculina principal e a personagem feminina principal, são os dois claramente asiáticos. Ok. O Jet é muito mais racialmente ambíguo. Yeah. Existem existem alguns detalhes acerca dele que fazem entender que ele é de raça negra. Sim, Mas sim. é branco na cena. A pele dele é branca, mas tem um tom mais escuro Sim, do que as sim. outras. Ok. Portanto, Yeah. E... e o Vicious, que é claramente asiático. Yeah. Ok. E E agora, aqui eles apresentaram... Pois, se dois deles estão a ser representados como japoneses, não é? sim, Não sei se os atores são japoneses ou não, mas são. deviam ser os três, não é? É o John Cho e a Daniela Pineda que Eu nós vimos no sei, outro dia. eu sei, é isso que eu estou a dizer. São asiáticos. Muito, muito ocidentais, mas são asiáticos. São asiáticos. Sim. Não ela são, é Não. asiática? É asiático. não, é. eles definitivamente não são caucasianos. Mas... Mas sim, sim. I mean... Eu percebo porque é que há indignação em relação a isso. Eu percebo. Por acaso, a Daniela. Desculpa, cri. a Daniela Pineda é mexicana. A sério? Portanto, eles estão a adaptar, estão a transformar uma personagem asiática numa personagem. Isto é, Mas ela não tem... não sei o que é que a personagem no fim vai Ela- ser. Ok. Anyway, Não sei que nacionalidade ou que etnia que dentro da série eles lhe vão atribuir. pronto. Eu não sei, tipo... Há indignação em relação a isto. há É isto. indignação. O que eu vi na net é... Primeiro, o pessoal não gosta do cast no geral, mas há indignação especificamente para o Vicious e para o Jet Black. O Vicious tem relação que é japonês e está a ser interpretado por um americano, e o Jet Black, que é branco, está a ser interpretado por um negro. Portanto, Yeah. é essa a indignação assim, mais específica que eu vi em relação a Cowboy Bebop. Eu sinto que não sei como reagir a isto porque não vi Cowboy Bebop. Não estou a sentir... Eu disse Cowboy Bebop. Não estou a sentir o peso das personagens para poder fazer uma decisão. Sim, mas lá está, estamos a discutir a adaptação de raça, não precisas conhecer a personagem, só o facto de ela estar a mudar de raça. True. Mais uma vez, para mim, se a história estiver bem contada, se fizer sentido dentro da narrativa aquela personagem ter aquele aspecto, eu não vou criticar Mas essa assim escrita. estás a ir contra a tua própria opinião sobre Ghost in the Shell. Não, que Estás a tirar o trabalho a um ator japonês ou asiático em relação ao americano quando a própria personagem é japonesa. isso também é verdade. Eu não estou a dizer que isso não é verdade. Isso é absolutamente verdade também nesta situação. Mas avaliando a história de um ponto de vista artístico isoladamente, sem olhar para o contexto social,
dentro da narrativa, só me interessa se a narrativa estiver bem contada. Agora, se eu quiser dar um passo atrás e perceber porque é que eles fizeram esta alteração, aí sim, aí começo a ficar irritado com as coisas. Mas, lá está, focando só no aspecto do entretenimento, exclusivamente no aspecto artístico, não me incomoda muito ver essa transformação da personagem. Ok. Que essa decisão esteja a reduzir a representatividade no cinema, tá. Quanto tempo... Sim. Queres dizer alguma coisa? Sim, tenho mais uma última personagem que é um bocadinho diferente, mas quero saber o que é que vocês acham sobre isso. Uma personagem como a Lenny do Legion. Foi Sim. escrita para ser um homem completamente. Quando foi escrita era um homem e depois uma mulher. Que é a mesma coisa que aconteceu com a Ripley. Sim, A Ripley no pois Alien. Pois é. A personagem dela também foi originalmente escrita para uma personagem masculina, ou pelo menos que eles não definiam o sexo, Sim. e só posteriormente é que decidiram que ia ser uma atriz. Eu acho que isto é mais num nível criativo, mais da própria criação do filme, I guess. I don't know. Estou a embicar com isso agora. É uma opção artística, I guess. Mas põe esta questão no mesmo saco das outras que temos andado a falar até agora? Eu acho que não, porque é uma opção criativa, na minha opinião. Acho que não estás aqui a alterar nenhuma personagem. Sim. Não estás aqui a mudar nada aqui. Simplesmente foi escrito daquela maneira, arranjaram uma atriz, ninguém está até trabalho de ninguém, nenhuma personagem está a mudar, está a ser adaptada de outra forma em relação ao seu material de origem. Agora, para acabar, ok? Sim. 2 minutos. Harry Potter. Harry Potter. Tens Hermione, ou Hermione, não sei como é que se diz aqui na British. Hermione. Que é claramente branca e loira, mas a J.K. Rowling lembrou-se que não tinha representatividade suficiente em Harry Potter, e em vez de assumir isso e dizer, não havia, porque eram outros tempos, na peça de teatro a Hermione é negra. Sim. E ela arranja a desculpa que diz que ela nunca disse que ela era branca, que disse nos livros. Claramente, ela é representada como uma personagem branca com cabelos loiros. Sim. Isso é certo ou é errado? Mas qual é a pergunta? A pergunta é... A Hermione é branca nos livros, é branca nos filmes, na peça de teatro, que é uma história que acontece depois dos livros. Sim. Ela é negra. Eu estou ok com isso. Não vejo mal nisso. Mas contra quando... Espera, estamos a falar de um ponto de vista narrativo ou artístico ou social? Não, das duas. Okay. Tens uma personagem que é branca... Porque são respostas diferentes. Tens uma personagem que é branca... Sim. E muda, só porque sim, para uma personagem negra. Isso é certo ou é errado? Acho que não tem nada... Eu, pessoalmente, não vejo nada de errado com isso. Goi. De um ponto de vista narrativo, de história... Sim, de continuidade. Se estamos a falar dos filmes como... Dos livros mais. Vamos falar dos livros. Pronto. É assim, se fosse na saga de livros, no 5º para o 6º, de repente... a etnia dela muda, sim, isso seria um bocado estranho. A história é a mesma. A história da peça de teatro, que é a criança amaldiçoada, faz parte do canon. Sim. E acontece depois da história dos livros. Sim. E a Hermione passou de branca para negra. Acho que é uma adaptação. Não é uma adaptação, porque foi escrito não foi escrito por ela, mas foi dado pelo aval dela. Mas continua a ser uma adaptação. Não é adaptação, é uma continuação da história. É uma alteração de meio. Não é porque... Ok, mas a personagem deixou de ser branca para ser negra. Ok. De um ponto de vista narrativo, dentro da história, sobretudo se existe expressamente e explicitamente alguém dizer isto é canon, isto é a mesma narrativa, estas são exatamente as mesmas personagens, isso, sim a tudo. Claramente é um erro fazer essa alteração porque não faz sentido dentro da narrativa.
Sim, porque não faz sentido, só por isso. Não faz sentido. Portanto, se estivermos a falar daqui de um ponto de vista estritamente narrativo, é uma decisão estranha, é uma decisão um bocado... não consegue justificá-la bem. É difícil justificar essa decisão. Depois tem algo a dizer. Ok, então diz. Não, mas Acaba. Ok. Portanto, de um ponto de vista puramente narrativo, Sim. sim. De um ponto de vista social, mais uma vez, que eles tenham feito essa decisão de alterar, de adaptar ou transformar uma personagem que no material original é branca e passá-la para preta, narrativamente não tens como justificar, portanto é uma decisão puramente social. Ok. É uma decisão puramente social. E é certo ou errado? Eu diria que é uma decisão na direção certa. De compensar a representatividade e dar um bocadinho mais de representatividade. Ok. Portanto, não te importavas que o protagonista de Cowboy Bebop fosse negro na série? De um ponto de vista narrativo, se calhar chateava-me, da mesma maneira que acho que não faz sentido a personagem da Hermione mudar. De um ponto de vista social, eu teria de admitir, ok, acho que as minhas preferências narrativas são menos importantes do que o movimento social. Eu tenho uma coisa a dizer, pessoas. Diz. Nós todos gostamos do Miles Morales, do Spider-Man. Sim, mas o Miles Morales não é o Peter Parker. Não é a mesma personagem, Pronto. mas é o Spider-Man. Não é a mesma personagem, ponto. Sim, não é a mesma personagem. Aliás, o Peter Parker está no filme. Sim, I know. But still, foi uma personagem... É quase isto... Não é. Não é a mesma coisa, mas é isso que eles estão a tentar fazer. Não. Eu acho que sim. Eu sei que é a mesma personagem aqui, estamos a falar de personagens diferentes. Mas, é o Spider-Man branco e o Spider-Man negro. Like, it's that. A Hermione branca. Ok, eu branca, acho que vocês Hermione aqui negra. estão outra vez com os dois pesos, duas medidas. Porque se fosse de negro para branco, vocês já iam ter problemas. Não, mas eu queixo-me... lá está, o motivo pelo qual eu me queixo quando tens uma passagem de uma personagem negra para branca, socialmente, o motivo Sim. pelo qual eu me queixo disso é exatamente o mesmo motivo pelo qual eu promovo esta decisão da Hermione. De um ponto de vista narrativo, não tem dois pesos, duas medidas. Acho que uma alteração só porque sim da personagem não faz sentido nem num exemplo nem no outro. Ok. Narrativamente faço a mesma crítica. De um ponto de vista social, num peso exemplo que o que eu outro. vejo é as coisas irem na direção errada e no outro exemplo é as coisas irem na direção certa. Ok, então em vez de mudar a etnia dela, porque é que ela não criou uma nova personagem? Porque é uma má escritora. Pronto. E assim acabamos este programa. Pronto. Nós estamos de volta aí nos programas, pessoal. E fiquem bem. Tchau, tchau. Fiquem bem, pessoal. Até à próxima.